Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Se protegendo direitinho. E na aula de hoje nós temos desafio, certo? Desafio para todos vocês. Então, vou explicar aqui um pouquinho, rapidinho, o desafio. Então, primeiro, né, eu vou ter dois sorteios, né? Vamos ter aí dois sorteios. O primeiro sorteio é para a aula que tiver o maior número de visualização. Ou do sexto, ou do sétimo, ou do oitavo, ou do nono. A aula que tiver o maior número de visualização, eu vou sortear, certo, aqueles alunos. E o segundo sorteio será para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades. Certo? Então, o primeiro sorteio, a aula que tiver o maior número de visualização. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou sortear os alunos que fizeram a atividade, certo? Eu pego lá a listinha, na tabela que eu tenho, e vou fazer o sorteio. E o segundo sorteio é para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades, certo? Então, eu espero que vocês participem e está aí, lançado o novo desafio da aula de Geografia. Quero ver, viu? Vamos com tudo. Então, galerinha, o desafio está lançado. Eu quero ver todo mundo participando do desafio, certo? Então, vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto. Vão abrindo o livro aí na página 212. Pega um livro, pega a caneta, pega o lápis, vão fazendo as suas anotações. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o Oriente Médio, né, uma região estratégica. Estratégica por quê? Né, em termos econômicos e geopolíticos. Estratégica porque ela conecta a Ásia, a Europa e a África, certo? Então tem toda essa interligação. E, além de toda essa interligação, nesse território localiza-se as maiores jazidas de petróleo do mundo, que enriquece monarcas e cheques que transformam áreas desérticas em cidades com centros de alto luxo. Então, nós vamos falar agora sobre o Oriente Médio, uma região muito rica. É uma região composta por 15 países e ocupa uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, no qual se concentra uma população de aproximadamente 350 milhões de habitantes. A maioria árabes de religião muçulmana, Israel, cuja população é predominantemente judaica, é uma exceção. No Oriente Médio existem tensões e conflitos, como entre israelitas e árabes, a posse das jazidas de petróleo e controle de seu fluxo também motivam enfrentamentos entre os países. Então, vejam só, Oriente Médio, região estratégica porque está localizada entre Ásia, Europa e África, e uma região muito rica, uma região com as maiores jazidas de petróleo do mundo, e tem toda essa questão dessa tensão, desses conflitos, também em busca de quê? Desse precioso petróleo. Petróleo é muito cobiçado no Oriente Médio. No Oriente Médio existem tensões, como eu já falei, né? As tensões e os conflitos existem. Aqui nós temos uma imagem, certo? Essa imagem é de Doha, na capital do Catar, é uma das cidades que receberam grandes investimentos para garantir a atração de consumidores das classes médias e altas dos países europeus, americanos e asiáticos. Então, olha a imagem belíssima. Então, tem toda essa questão que vai favorecer, né, a região do Oriente Médio, que é o petróleo, para construção, as construções belíssimas. Alguns aspectos físicos, né? Aí tem constituída de planaltos, circundados por montanhas, né? Esse é o relevo. As planícies estão situadas em geral entre o litoral e os conjuntos montanhosos. Existe, né, na região, no interior da região, entre os rios Tigres e Eufrates, localiza-se a planície da Mesopotâmia, de grande valor histórico e cultural. Em virtude do predomínio dos climas desértico e semiárido, os desertos marcam a presença na maioria das paisagens. A grande amplitude térmica é característica da região, o que levou a população a se concentrar em grandes cidades como Damasco, na Síria, e Riad, na Arábia Saudita,
nessas localidades a presença de oásis. O Oriente Médio é a região que enfrenta o maior estresse hídrico do planeta. Essa questão, né, dessa redução do índice pluviométrico, a redução da quantidade de chuva. Então, eles enfrentam esse problema, né, dessa falta de água e, além de tudo, tem outros problemas, como o agravamento dessa contaminação dos aquíferos, o desperdício da água, o surgimento. Existem algumas regiões que surgem várias e várias disputas pela água. Então, hoje, a água é um bem precioso. Nós precisamos da água para sobreviver. Então, onde você tem pouca água, vai existir conflito. Petróleo é a região que concentra maiores reservas, né, de petrolíferos do mundo e é a principal exportadora do produto. A Organização dos Países Exportadores da OPEP reúne os estados responsáveis pela extração do refino do produto, exercendo grande influência sobre a oferta e o preço do petróleo no mercado internacional. Algumas alianças, mudanças envolvendo os países do Oriente Médio são acompanhadas de perto pelas potências mundiais. Então, o petróleo é um material muito cobiçado por vários países do mundo todo. Cobiçado pelo próprio Oriente Médio e cobiçado pelos grandes produtores. Então, os países desenvolvidos, eles precisam, certo, dessa matéria-prima, desse bem precioso para produzir, para utilizá-lo na indústria. Então, ele é muito cobiçado. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a riqueza do petróleo, né, entre esses países mais produtores de petróleo do Oriente Médio. Então, tem todo uma historiazinha aí, né? Desde o final do século XX, alguns dos maiores produtores de petróleo do Oriente Médio passaram a diversificar a economia dos seus territórios, investindo volumosos recursos no desenvolvimento do setor de serviços, em especial o turismo de luxo. Um exemplo, Dubai, Abu Dhabi, ambas localizadas nos Emirados Árabes Unidos, foram as primeiras cidades a chamar a atenção pelos seus modernos conjuntos de edifícios. Posteriormente, Oman, Catar, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita buscaram seguir o modelo dos Emirados Árabes Unidos, modernizando seus centros urbanos. Então, observem a grande quantidade de petróleo no Oriente Médio, né? Essa riqueza de petróleo que é tanto utilizado nos países do Oriente Médio, quanto eles mandam para fora, eles vendem para outros países que precisam dessa matéria-prima, precisam dessa fonte de energia, certo? E eles, com todo esse lucro, eles investem em desenvolvimento, né, de algumas localizações, certo? E aí nós temos um exemplo no Oriente Médio, esse turismo de luxo, por exemplo, em Dubai. Dubai, se vocês pesquisarem na internet, perfeito. Se vocês observarem aí na internet, prédios, construções muito modernas, muito lindo, uma arquitetura perfeita, né? Com vários e vários projetos. Perfeito, construções lindas, luxuosas, certo? Então, vem tudo de quê? De onde? De todo esse poder, essa riqueza do petróleo. No entanto, existem denúncias feitas de jornalistas, ONGs internacionais, que a maior parte das suntuosas construções são erguidas com base na exploração irregular da mão de obra imigrante, composta majoritariamente de operários provenientes da Índia. Então, aqui nós temos uma vista parcial, né, de um luxuoso residencial, é um arquipélago artificial em Dubai, construído em forma de palmeira. Aí vocês observam essa construção, né, que se tornou uma das principais atrações turísticas no local, por ser requintado, esse requintado estilo arquitetônico. Aí eles criticam, né, que essas construções são de exploração irregular, com mão de obra, né, utilizam mão de obra imigrante. Certo? Então, tem toda essa questão negativa dessas construções lindas, perfeitas, né, com muita tecnologia, mas que por trás de toda essa perfeição existe aí uma exploração.
Os conflitos no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é marcado por grandes conflitos, como vocês já viram nas páginas anteriores, né? Essas disputas de Israel e Palestina, em que judeus e árabes consideram ter direitos históricos. Desde o começo do século XX, o movimento sionista passou a demonstrar sua pretensão em construir um Estado judeu em Israel, terra de onde os judeus foram expulsos pelos romanos no século 70 depois de Cristo. O drama da sobrevivência do Holocausto nazista motivou a comunidade internacional a dividir, então, o paterodato britânico da Palestina em 2 estados, um para os judeus e outro para os árabes, que haviam sido ocupados na região no século VII. Então, se o movimento sionista, um movimento judeu que resultou na formação do Estado de Israel, e esse holocausto foi um massacre dos judeus e de outras minorias, efetuando nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A questão palestina é um conflito. Os conflitos na Palestina teve origem a criação de Israel em 1948 e na criação de um Estado árabe na região, como previu o plano da partilha da ONU em 1947. A proposta da criação do Estado de Israel foi aceita pela Assembleia Geral da ONU, mas rejeitada pelos árabes palestinos e por países próximos, como Egito, Síria, Iraque, Líbano e Jordânia. A partir de 1948, os conflitos se multiplicaram. Então, aí vocês observam aqui nesse quadro conflitos entre Israel e países vizinhos de 1947 a 1973, guerra contra o Estado de Israel, a Guerra da Partilha, Guerra dos 6 Dias e Guerra de Yom Kippur. Opositores na Guerra da Partilha eram Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano. Guerra dos 6 Dias, Egito, Jordânia e Síria. Guerra de Yom Kippur, Egito e Síria. Então, vocês observam aí, esses conflitos existentes em toda essa região, os conflitos da Palestina, em busca de poder, em busca de território. O difícil processo de paz. Ao longo dos anos, houve momentos de muita tensão entre árabes e judeus da região, e a radicalização dos setores de ambos os lados dificultou ainda mais qualquer possibilidade de paz. A permanência de assentamentos israelenses, em geral na Cisjordânia, território ocupado por Israel em 1967, dificulta a negociação de paz. Então, vivem desses conflitos, e aí os governantes tentando diminuir essas tensões entre os árabes e os judeus, para reduzir, para tentar chegar a um acordo, ou tentar entrar nesse processo de paz. Então, o primeiro processo de paz foi iniciado em Madrid, em 1991, foi abortado como assassinato em 1995 do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, por um extremista judeus. Nos anos posteriores, radicalizou-se a violência entre as duas partes. Tempos depois, líderes de Israel e da Palestina voltaram às negociações de paz com a intermediação dos Estados Unidos. Porém, ainda há muito obstáculo para a paz. A determinação de limites para Israel e a criação do Estado palestino e a garantia de segurança para ambos. Então, é um processo todo para chegar a essa paz. Então, vocês observam aí que tem toda uma questão histórica, tem toda uma questão de sofrimento, de vários e vários conflitos durante um período muito grande, e que eles não chegam a esse acordo. O conflito e o petróleo. Então, além de todos esses conflitos na Palestina, há outro aspecto a considerar, a ser considerado em relação ao Oriente Médio. Cerca de 47% das reservas mundiais de petróleo estão na mesma região, principalmente na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. Essa riqueza atraiu potências como França, Inglaterra e Estados Unidos e Rússia, que com a intenção de explorar jazidas, interferiam na política da região, gerando também conflitos. E aí vocês observam o quê? Observam que a cada dia que passa, alguns países vão adentrando também querendo essa busca dessas reservas de petróleo. E aqui nós temos um pouquinho,
falando sobre essas manifestações, esses protestos, né, um pouquinho aí da Primavera Árabe e a Guerra Civil na Síria. Em dezembro de 2010, uma série de manifestações e protestos contra os regimes autoritários que controlavam a vida política de alguns países do Oriente Médio e do norte da África tomou conta das ruas. A internet e as redes sociais tiveram importante papel nesse conjunto de manifestações que ficou conhecido como Primavera Árabe. Essas revoltas populares tiveram início na Tunísia, país africano, e derrubaram o governo do ditador. No Oriente Médio, países como Bahrein, Jordânia, Síria, Omã, Leme, a Arábia Saudita e Kuwait e Síria também viveram ondas de protesto por mais democracia. Aqui nós temos uma fotografia, né, uma ruína após ataque aéreo realizado na área de Arbil, Damasco, na Síria. Então, esses manifestantes na Síria sofreram sucessivos sufocos, né, do governo de Bashar, o que levou até a morte de ativistas contra o governo. A violência no país cresceu e logo os grupos anti-governo começaram a pegar em armas para expulsar forças oficiais instaladas pelo país. Em 2012, os enfrentamentos já estavam na capital, Damasco, e em Alepo, na cidade de Síria, conflitos que ainda perduraram no ano de 2018. Então, vocês observam aqui, né, que é uma região bastante conflituosa e sempre buscando essa questão do poder, das riquezas, do petróleo, várias e várias manifestações e protestos que acabam, na verdade, em vários e vários pontos de desgraça, de destruição. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Responda a atividade na descrição do vídeo. E lembre que para participar do desafio, precisa responder a atividade, certo? Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!